Vamos iniciar aqui a correção da questão 10 do segundo exame de suficiência de 2019. Essa questão é interessante, então acompanhem comigo aqui a leitura. Analise as afirmativas a seguir. Ele traz algumas afirmativas e lá no final, considerando as informações apresentadas e o que dispõe a norma brasileira de contabilidade ITG 09, pode-se afirmar que, e aí pode-se afirmar, ele traz lucro líquido ajustado nas alternativas e resultado de equivalência patrimonial. Falou em equivalência patrimonial, muita gente já fica nervosa, mas veja como a gente vai aí analisar essa questão item a item para conseguir compreender. Então vamos lá. Ele começa dizendo, no exercício social de X3, a companhia Beta apresentou um lucro líquido de R$280 mil. Parte desse lucro líquido, ou seja, 37,5%, foi obtido por meio de uma operação de venda de mercadorias para a companhia Alfa. Então, ele vendeu mercadorias para a companhia Alfa. 37,5% desse lucro líquido corresponde ao lucro relacionado à venda de mercadorias para a Alfa. No encerramento do exercício social, todas as mercadorias adquiridas nessa operação de venda ainda constavam no estoque de Alfa. Continuando, a companhia Alfa detém 25% de participação no capital social de Beta, sendo este o único investimento da companhia Alfa em outras sociedades. Com essa participação, a companhia Alfa exerce influência significativa sobre a companhia Beta, mesmo sem controlá-la. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, o que é uma influência significativa? A influência significativa é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras, sobre políticas operacionais, de uma investida, mas sem que exista controle individual ou em conjunto, tá? Então, veja, ele até fala ali, ó, mesmo sem controlá-la, não existe controle individual nem em conjunto, mas ainda assim ele tem poder de participar das decisões da empresa, tá? Então, Alfa exerce influência significativa sobre Beta e tem participação no capital social de Beta. E aí, pessoal, é importante que você comece a lembrar de alguns conceitos, tá? Coligada. Beta é coligada de alfa. Como que eu sei que beta é coligada de alfa? Então, eu já posso colocar aqui, ó, com base nessas informações, eu posso dizer que beta é coligada de alfa. Como eu sei? Porque coligada, pessoal, é a entidade sobre qual o investidor, que nesse caso aqui é a alfa, o investidor tem influência significativa. Então, quando a companhia tem influência significativa sobre outra, significa que ela é a investidora e aquela sobre a qual ela exerce a influência significativa é a coligada, ok? Continuando ali. A companhia Alfa não é controlada individualmente ou em conjunto e não sofre influência significativa de outras companhias. Então, portanto, beta é coligada de alfa e podemos dizer ainda mais. Podemos aqui, ó, afirmar que beta vendeu para sua investidora. Como que eu sei que ele vendeu para investidor? Porque beta vendeu mercadorias para alfa. 37,5% do lucro de beta é relacionado a essa venda de mercadorias para alfa, tá? Então, veja, o que é importante também você lembrar? Nós consideramos lucro quando o ativo, nesse caso aqui as mercadorias, elas foram vendidas para terceiros. Se eu estou vendendo ativo para coligado ou controlada, pode existir aí a incidência do que eu chamo de lucro não realizado, tá? Então, se eu vendo para coligada ou controlada, eu tenho lucro não realizado. Esse lucro não realizado ocorre aí na venda tanto de estoques, quanto instrumentos financeiros de curto prazo, investimentos, tá? Imobilizado, intangível, ok? Para coligado ou controlada. Então, eu já sei isso.
Vamos agora organizar as informações. Vamos lá para o nosso quadro em branco. E aqui o que que nós sabemos? Nós sabemos que beta, que é coligada, teve um lucro líquido de R$280 mil no período. Sabemos aqui que alfa exerce influência significativa em beta, ok? E tem 25% de participação no capital social de beta. Até aqui, a única coisa que eu fiz foi transcrever as informações do nosso enunciado para cá. E aí, pessoal, a gente vai agora calcular qual é o lucro líquido ajustado. Como assim lucro líquido ajustado? Veja, eu já sei que desse lucro aqui de beta, 37,5% refere-se ao lucro obtido na operação de venda para alfa. Então, esse aqui é o lucro não realizado. Eu preciso ajustar o meu lucro líquido e tirar esse lucro não realizado. Então, vamos lá. O nosso lucro líquido ajustado, ele será 280 mil menos 37,5% de 280 mil. Aí você vai fazer aqui, ó, 37,5% de 280 mil, você chega em R$105 mil. Vamos deduzir, tá? Lembra que lucro nós consideramos quando fazemos vendas para terceiros. Eu preciso tirar esse lucro não realizado e ajustar o meu lucro líquido, vou chegar em um lucro líquido ajustado de R$175 mil, ok? Por que eu fiz esse cálculo aqui? Veja, pessoal, o que a ITG 2000 fala lá no item 53? Nas operações de venda da coligada para sua investidora, que é o caso da questão, os lucros não realizados por operação de ativos ainda em poder da investidora, exatamente o que diz a questão, devem ser eliminados da seguinte forma: para o cálculo do valor da equivalência patrimonial, do lucro líquido da investida é deduzida a integralidade do lucro que for considerado como não realizado pela investidora, tá? Então, é o que eu fiz aqui no nosso cálculo. Eu deduzi o lucro não realizado, que é o lucro relacionado à venda dos itens de alfa, que estão todos lá ainda, né, nas instalações de alfa. Cheguei em um lucro líquido ajustado de 175 mil. E agora, como que eu calculo o resultado da equivalência patrimonial? O resultado da equivalência patrimonial, pessoal, vou calcular da seguinte forma. O que nós sabemos? Sabemos que a alfa tem 25% de participação no capital social de beta. Portanto, sobre o valor do lucro, nós calculamos 25% de participação e chegamos no nosso resultado da equivalência patrimonial. R$175 mil vezes 25% da participação, chegamos em 43.750. E aqui nós temos o gabarito na letra D, lucro líquido ajustado para fins de equivalência de 175 mil e resultado da equivalência 43.750. Beleza? Encerramos aqui a correção da questão 10. Ficou claro, pessoal? Equivalência patrimonial? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e a gente vai conversando. Até a próxima questão.